Bom dia, quinto ano. Bom, vamos começar nossa aula de religião, né? Finalizando mais uma semana das nossas aulas. E hoje eu vou dar continuidade ao que a gente tinha conversado na última aula de religião, né? A gente falou um pouquinho sobre religião e religiosidade. Eu até passei um trabalho para vocês, né? Para vocês falarem um pouquinho de cada tipo de religião que eu coloquei lá para vocês pesquisarem. E hoje, como eu já tinha falado para vocês, por mais que vocês tenham feito o trabalho falando dessas religiões, eu também vou abordar todas elas aqui em aula, tá? Então, só para dar uma introdução, hoje eu vou dar uma introdução de tudo que a gente já falou e aprofundar um pouquinho mais do que a gente conversou sobre religião, né? E a mistura que a religião e a religiosidade têm. Então, muitas pessoas, elas se reúnem em comunidades religiosas no intuito de vivenciar a coletividade da fé. Então, por mais que elas tenham a sua fé individual, elas se unem para que essa fé se torne mais forte quando elas estão orando, rezando, pedindo para o seu Deus de forma coletiva, em grupo. Então, elas têm essa ideia de que no coletivo, além de ter a vivência de pessoa para pessoa, a fé ela se torna mais grandiosa. As religiões ou igrejas, né, elas podem ajudar as pessoas a buscarem a compreensão do sentido da vida e ajuda também a enfrentar com muita coragem a esperança nos momentos difíceis, como as doenças, a morte, como celebrar e compartilhar os momentos felizes da vida. Então, quando as pessoas elas se reúnem em determinada religião, em determinadas igrejas, elas trazem esse sentimento de que lá elas vão conseguir enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, com a ajuda desse Deus que é tão grandioso para elas. E é isso que aproxima as pessoas umas das outras, é esse comum, essa ideia incomum que elas têm em relação a esse Deus. Bom, as religiões, elas podem ensinar também valores importantes, tá? Então, desde o início de tudo isso, antes mesmo de ser chamado de religião, as pessoas já aprendiam muito umas com as outras a se respeitar, a se amar, a dialogar uma com a outra. Então, as religiões, elas ensinam esses valores para as pessoas. Elas contribuem muito para a humanização dos indivíduos. Então, por exemplo, aceitar a diferença das pessoas, umas das outras, exercita o diálogo, valoriza o sentido da vida, aprende a ser caridoso com aquele que menos tem, com aquele que necessita, ser solidário, ter esse sentimento de amor para com o próximo, com carinho, respeito. Então, tudo isso são valores que já existem, né, na nossa sociedade, porém as religiões elas são um dos métodos, uma das coisas que contribuem para que as pessoas consigam aplicar esses valores no seu dia a dia, tá? Então, toda a tradição religiosa, desde que o mundo é mundo, né, desde quando o mundo se criou e isso começou a se formar, já era pregado esses valores em todas as religiões em que se existe, tanto antigamente quanto hoje em dia. Então, eu trouxe para vocês alguns trechos de algumas religiões que trazem esse valor, esse sentido de respeitar, de amar, de dialogar com as outras pessoas. Então, o cristianismo, ele traz, uma das coisas que ele traz, e uma frase que foi destacada é aquela que diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os outros vos façam, fazei-vos também. Ou seja, tudo que você quer para você, que você faça com o outro. Então, é aquela mesma coisa da gente dizer assim, não faça com os outros o que você não quer para você, não faça mal a pessoa que está do seu lado
porque você não queria que ela fizesse o mal com você. Então, o cristianismo traz essa frase, o islamismo traz uma parecida também, que diz o seguinte: nenhum de vós sois um fiel autêntico, até devotar pelo próximo amor que devotais a vós mesmos. Então, todas têm o mesmo sentido, todas têm o sentido de você fazer com o próximo o que você quer para você. O budismo diz: não firais os outros com o que vos fere. O hinduísmo: eis a súmula de todo dever. Não façais aos outros o que se fosse feito a vós vos causais dor. O judaísmo: o que é odioso a vós não façais com os outros. Então, todas essas frases de todas essas religiões trazem o mesmo sentido. O valor de vocês se aproximar de uma pessoa, de você respeitar aquela pessoa que está ao seu lado, até porque sem esses valores o mundo seria muito pior do que o que está hoje. A gente sabe que as pessoas elas acabam sim ferindo, machucando, maltratando as pessoas que estão ao seu redor, porém esses valores ainda são muito úteis no nosso dia a dia. Muitas pessoas praticam esses valores e as religiões influenciam muito para que esses valores de fato sejam aplicados na sociedade pelos seus fiéis, certo? Então, hoje eu trouxe para vocês a questão dos valores, né? A gente falou um pouquinho sobre a religião na aula passada e religiosidade, e hoje essas duas coisas se misturam, tá? Então, elas se unem e formam esses valores. E aí, eu trouxe essa introdução para vocês, para que vocês possam entender o que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, eu citei aqui para vocês 5 religiões, então serão essas religiões e outras a mais, que eu irei falar um pouco mais aprofundado de questão de origem, dos seus símbolos, dos seus ritos, dos seus cultos. E o primeiro que a gente vai falar na próxima semana será o cristianismo. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo do que é o cristianismo. E hoje foi somente essa base para vocês terem para a próxima aula, tá? A atividade eu vou mandar no grupo em PDF para vocês. Tem duas questões lá. A primeira tem letra A, B e C e a segunda é uma pesquisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.